O bilionário se disfarçou de zelador em seu próprio resort, e somente a ajudante de cozinha lhe dava comida todos os dias, sem saber que ele era um bilionário. Prepare-se para uma história onde luxo e humildade trocam de lugar. Vamos mergulhar na surpreendente jornada de Beckett e Morgan. Se você gosta de histórias leves e divertidas, cheias de reviravoltas, deixe seu like, no final, comente o que achou. Aproveitem a história, pessoal. Beckett Shaw era um dos homens mais ricos da cidade. E naquele exato momento, ele estava de joelhos no chão de mármore do saguão, esfregando uma mancha que não saía de jeito nenhum. O Cliffside Pacific Resort amanheceu coberto pela típica neblina da costa de Monterey. Através das paredes de vidro, o oceano parecia uma pintura em tons de cinza e azul. Gaivotas circulavam o prédio como se soubessem que lá dentro havia pessoas ricas demais para se importarem com elas. Os primeiros hóspedes já desciam para o café da manhã, arrastando roupões brancos e com expressões de quem pagou uma fortuna para parecer entediado. Nenhum deles olhou para o homem de uniforme azul marinho ajoelhado no canto. Beckett esfregou com mais força. A mancha permaneceu ali, imóvel, quase como se zombasse dele. Ei, você está aí? Ele olhou para cima. Uma mulher de salto alto e óculos escuros enormes apontava para o chão como se estivesse indicando um inseto. Há uma marca no chão perto do elevador. Você pode cuidar disso? Beckett abriu a boca para responder, mas ela já havia virado as costas e se dirigido ao restaurante. O som dos seus saltos ecoava pelo saguão como pequenos martelos de indiferença. Ele olhou para a mancha que estava limpando. Então ele olhou para a marca perto do elevador. Eles estavam à mesma distância dele. A mulher simplesmente optou por dar a volta completa para reclamar em vez de esperar 3 segundos. Fascinant. Beckett Shaw construiu aquele resort do zero. Ele havia aprovado cada detalhe do projeto, desde a curvatura das janelas até a temperatura exata das piscinas. Ele havia assinado cheques, fechado negócios e aparecido em capas de revistas de negócios, sorrindo ao lado de frases como o visionário por trás do império hoteleiro. E agora ele estava descobrindo que ninguém conseguia esperar 3 segundos. A manhã prosseguiu nesse ritmo. Beckett limpava, carregava coisas, organizava e era ignorado com uma consistência impressionante. Em 4 horas de trabalho, exatamente ninguém perguntou seu nome. 3 pessoas pediram para ele sair da frente. Uma pessoa quase tropeçou nele e reclamou como se Beckett tivesse aparecido do nada com o único propósito de interromper seu caminho até a sauna. Por volta do meio-dia, o estômago de Beckett começou a reclamar. Ele não havia comido nada desde a noite anterior. Na pressa para começar a experiência, ele havia se esquecido de detalhes básicos, como, por exemplo, onde os funcionários temporários poderiam fazer suas refeições. O cheiro vindo da cozinha principal o atingiu como uma tortura aromática. Alho, manteiga, algo grelhado que provavelmente custou o salário semanal de um zelador. Ele aproximou-se da entrada lateral, por onde os funcionários entravam e saíam carregando bandejas. Talvez alguém pudesse indicar-lhe onde fica o refeitório. Talvez houvesse uma máquina de salgadinhos em algum lugar. Talvez ele pudesse simplesmente ficar ali por 2 minutos sem que ninguém gritasse com ele. Ei, você! Saia daí! Um homem de avental branco e com a expressão de quem engoliu um limão azedo avançou em sua direção. A equipe de manutenção não fica perto da área da cozinha. Quantas vezes preciso repetir isso? Eu estava apenas procurando por... Não importa o que você estava procurando. Volte para a sua seção. Mas eu nem sei onde fica o refeitório. O homem parou. Ele olhou para Beckett como se este tivesse acabado de confessar que não sabia amarrar os próprios sapatos. Você não sabe onde fica o refeitório. Sou novo por aqui. Comecei hoje. E ninguém te mostrou? Aparentemente não. O homem soltou um suspiro que parecia carregar o peso de todas as más decisões que já havia tomado na vida. Lá embaixo, terceira porta à esquerda depois do armário de toalhas, mas ela fecha as 2, então boa sorte. Beckett olhou para o relógio. 1:53. Ele correu, ou pelo menos tentou correr. O uniforme não era exatamente projetado para velocidade, e o carrinho de limpeza que ele ainda empurrava parecia ter desenvolvido uma personalidade própria, dedicada a bater em todas as curvas possíveis.
Quando ele finalmente chegou à terceira porta à esquerda, depois do depósito de toalhas, um funcionário estava abaixando um portão de metal. Espere, ainda faltam 2 minutos. O funcionário olhou para ele com a expressão vazia de alguém que havia deixado de se importar há muito tempo. O relógio da cafeteria está adiantado. O portão desceu completamente. Beckett ficou ali parado, suado, sem fôlego, com o estômago roncando tão alto que o som ecoava pelo corredor vazio. Ele era dono de 47 restaurantes em 12 países. Ele havia jantado com chefes de estado. Certa vez, ele recebeu um prêmio de excelência gastronômica que nem sequer sabia que existia. E ele não conseguiu comprar um sanduíche nem no próprio hotel. Havia algo de poético nisso, ou talvez apenas de patético. Beckett ainda estava decidindo qual opção escolher quando ouviu o barulho. A cozinha principal estava um caos total durante o jantar. Embora ainda fosse cedo, os preparativos já haviam começado. O som que vinha de lá parecia uma mistura de uma orquestra desafinada com um canteiro de obras. Batidas de panelas. Vozes gritando. Algo fervilhava no fogão com uma intensidade que sugeria um drama culinário em andamento. Beckett aproximou-se novamente, desta vez com mais cautela. Ele só queria dar uma olhada. Ele só queria entender como funcionava aquele ecossistema que ele teoricamente supervisionava, mas que claramente nunca havia observado de fato. Mais camarão. Precisamos de mais camarão. O forno 3 está fazendo aquele barulho de novo. Quem pegou minha espátula? Era a minha espátula favorita. Em meio a tudo isso, Beckett viu uma figura se movendo com precisão cirúrgica através do caos. Uma mulher com o cabelo preso, avental manchado e expressões que alternavam entre absoluta concentração e discreto divertimento. Ela estava cortando, temperando, organizando. E ainda encontrava tempo para revirar os olhos sempre que alguém gritava algo particularmente dramático. Era como assistir a um balé em uma zona de guerra. Ei, você de novo! O mesmo homem de antes avançou em sua direção, desta vez com uma panela na mão, que Beckett sinceramente esperava estar vazia. Eu já te disse, a equipe de manutenção não fica por aqui. Eu estava apenas fora agora. Beckett recuou. O homem gesticulava sem parar, como se estivesse espantando um pombo particularmente persistente. Os outros funcionários da cozinha nem sequer olharam. Era apenas mais um zelador sendo expulso. Provavelmente acontecia 3 vezes por dia. Ele estava quase no corredor quando algo deslizou em sua direção sobre o balcão de aço. Um prato. Simples. Discreto. Quase invisível em meio a toda aquela correria. Arroz, legumes grelhados e o que parecia ser peixe desfiado com ervas. Nada extravagant, mas montada com um cuidado que contrastava com o caos ao seu redor. Beckett ergueu os olhos. A mulher do balé culinário estava de costas, já envolvida em outra tarefa. Mas havia algo no ângulo de seus ombros que sugeria consciência. Ela sabia exatamente o que tinha feito. Coma rápido antes que Gerald volte, disse ela sem se virar. Ele fica ainda mais insuportável quando percebe que perdeu a chance de gritar com alguém. Beckett agarrou o prato. O calor percorreu seus dedos. Obrigado. Garfo do lado esquerdo do balcão. Não pegue aquele da direita. Aquele é o Marcus, e ele tem problemas de apego emocional com utensílios. Ela continuou trabalhando, suas mãos nunca pararam. Mas um leve sorriso curvou o canto de sua boca. Beckett comeu ali mesmo, no canto mais escuro que conseguiu encontrar. A comida era simples, mas tinha gosto de salvação. Cada garfada era um lembrete de que ele não comia nada havia quase 20 horas. E talvez, só talvez, ele devesse ter planejado melhor essa aventura. Quando ele terminou, a mulher já havia desaparecido no meio do furacão de panelas e pedidos. Ele deixou o prato em um lugar discreto e voltou para o corredor. Ainda estou processando o que acabou de acontecer. Em um dia inteiro de trabalho, uma pessoa olhou para ele e viu algo além do uniforme. Uma pessoa percebeu que ele estava com fome. Uma pessoa tomou a iniciativa sem esperar nada em troca, sem perguntar quem era ou por que merecia ajuda. Beckett encostou-se à parede do corredor e permaneceu ali por um instante. Ele tinha vindo ao resort para descobrir o que não estava funcionando. Para entender onde estavam os problemas que os relatórios não mostravam e os gerentes não mencionavam.
Ele esperava encontrar falhas operacionais, ineficiências e talvez algum desvio financeiro escondido em planilhas confusas. Ele não esperava encontrar gentileza onde deveria haver indiferença. Ele não esperava que a única pessoa a tratá-lo como um ser humano fosse uma ajudante de cozinha que ele nunca tinha visto antes. Beckett tomou uma decisão ali mesmo, naquele corredor vazio que cheirava a produto de limpeza e maresia. Ele ia continuar. Não se trata mais apenas de investigar problemas ou coletar informações. Não se trata mais apenas de um exercício de humildade empresarial ou de curiosidade sociológica. Ele ia continuar porque queria saber quem era aquela mulher, que empurravam pratos para zeladores famintos em meio ao caos. E por que, pela primeira vez em anos, alguém tinha feito algo por ele sem saber o quanto ele valia. O dia seguinte começaria em poucas horas. Beckett voltou ao seu posto, pegou o carrinho de limpeza e continuou trabalhando. Mas agora, toda vez que passava pela área da cozinha, ele diminuía o passo. Só um pouquinho. Apenas o suficiente para ver se ela estava lá. O terceiro prato apareceu dentro de um balde de esfregão. Beckett ficou olhando para aquilo por uns bons 10 segundos, tentando entender como alguém poderia esconder arroz com frango grelhado justamente no único lugar onde ninguém pensaria em procurar. O recipiente estava limpo, obviamente. Mas, ainda assim, a criatividade era quase perturbadora. 3 dias haviam se passado desde que a primeira placa foi colocada em segredo. 3 dias em que Beckett descobriu que ficar circulando perto da cozinha durante os horários de pico havia se tornado sua nova atividade favorita. Não tinha nada a ver com a comida. Quer dizer, tinha um pouco a ver com a comida. Mas, acima de tudo, era sobre o jogo. Morgan Hay havia transformado alimentar o zelador faminto em uma espécie de esporte olímpico. Atrás do extintor de incêndio, ela murmurou ao passar por ele, carregando uma pilha de panelas. Prato azul. Beckett esperou 30 segundos e foi até o extintor de incêndio. O prato azul estava lá, ainda quente, coberto com um guardanapo que tinha um rosto sorridente desenhado à caneta. Ele riu sozinho no corredor. Na quarta vez, Morgan escondeu uma marmita inteira dentro do armário de produtos de limpeza. Na quinta vez, ela deixou instruções na forma de um enigma escrito em um guardanapo. Na sexta vez, ela simplesmente atirou um pãozinho recheado na direção dele enquanto fingia tropeçar. Você tem boa mira, comentou Beckett mais tarde, quando conseguiu encontrá-la sozinha perto da câmara frigorífica. Tenho 5 irmãos mais novos. Se você não aprender a arremessar comida com precisão, não sobrevive ao jantar de ação de graças. 5? Minha mãe tinha teorias interessantes sobre planejamento familiar. Beckett guardou essa informação. Foi a primeira coisa pessoal que ela compartilhou. E ele percebeu que queria saber mais. Muito mais. O problema era que, quanto mais tempo ele passava fingindo ser zelador, mais óbvio se tornava que ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Por que você está encerando o chão com lustramóveis? Beckett ficou paralisado. Morgan estava parada na porta da sala de eventos, de braços cruzados, com uma expressão dividida entre horror e divertimento. Isto não é cera para chão. Aquela cera é para polir madeira. O chão é de mármore. Ah, então você vai construir uma pista de patinação no gelo. Isso explica porque aquele convidado quase teve um espacate involuntário mais cedo. Morgan cobriu a boca com a mão, mas a risada escapou mesmo assim. Como você conseguiu esse emprego? Tenho um currículo muito criativo. Apparentment. Ela entrou na sala e pegou um pano limpo de uma prateleira cuja existência Beckett nem sequer havia notado. Primeiro, você remove tudo isso. Depois, usa o produto certo. Aquele ali, azul com a palavra mármore escrita em letras grandes. Em minha defesa, as letras não são tão grandes assim. Eles têm o tamanho da minha mão. Beckett olhou para as próprias mãos. Eram pequenas, com leves cicatrizes de queimadura nos dedos. Mãos de quem realmente trabalhou. Ele começou a limpar a bagunça que havia feito. Você sempre ensina colegas de trabalho incompetentes, ou eu sou diferente? Você é o primeiro a confundir lustramóveis com cera para piso. Isso te coloca em uma categoria única. Prefiro pensar nisso como inovação. Prefiro pensar nisso como um processo por negligência prestes a acontecer.
Eles trabalharam juntos em silêncio por alguns minutos. Aquele silêncio era reconfortante. Beckett não conseguia se lembrar da última vez em que havia ficado em silêncio perto de alguém sem sentir a necessidade de preencher o silêncio com conversas de negócios ou análises de mercado. 16 horas, disse Morgan de repente. O que? Meu turno ontem. 16 horas. O subchefe ficou doente e ninguém quis substituí-lo. Isso é permitido? Morgan riu, mas não foi uma risada alegre. Isso é na terça-feira. Beckett parou de esfregar. Ele sabia, teoricamente, que os hotéis funcionavam 24 horas por dia. Ele sabia que havia turnos, horários, horas extras. Mas foram 16 horas seguidas em uma cozinha industrial, no calor, sob pressão, cortando, carregando, organizando sem parar. E você voltou hoje? Eu pago aluguel em São Francisco. Você sabe os preços? Ele sabia. Ele foi parcialmente responsável por alguns deles, considerando os imóveis comerciais que possuía na região. Essa informação ficou presa na garganta dele como uma espinha de peixe. 7.23. Morgan continuou olhando para o chão, que agora estava quase apresentável. 7,23 o quê? Por hora. É o que eu ganho. Depois de 3 anos aqui. Beckett sentiu algo apertar seu peito. Ele gastava mais do que isso com café por dia. Às vezes, ele tomava um café ruim no aeroporto, porque estava com muita pressa para escolher. Morgan! A voz cortou o ar como uma lâmina de gelo. Clayton Briggs surgiu na porta como uma nuvem de tempestade em forma humana. Terno impecável, cabelo esculpido com precisão cirúrgica, expressão de alguém que acabará de pisar em algo desagradável e estava decidindo a quem culpar. Por que você está aqui em vez de estar na cozinha? Meu horário de almoço, senhor, começou há 5 minutos, e o senhor decidiu gastar esse tempo precioso batendo papo com a equipe de limpeza. A maneira como ele disse equipe de limpeza fez Beckett se sentir como se tivesse sido chamado de algo muito menos educado. Eu estava ajudando com um problema no andar. Você não é pago para ajudar com os problemas no salão. Você é pago para cozinhar. Se é que podemos chamar o que você faz de cozinhar. Morgan não respondeu. Ela ficou ali parada, queixo erguido, olhos fixos em algum ponto acima do ombro de Clayton. Era a postura de alguém que já havia aprendido que reagir só piorava as coisas. Beckett sentiu a raiva subir como mercúrio em um termômetro. Os pratos de ontem estavam inconsistentes, continuou Clayton, aparentemente se preparando para um discurso completo. A apresentação do risoto foi amadora, e recebi reclamações sobre a temperatura do peixe. O forno 3 está avariado há 2 semanas, senhor. Já relatei o problema 3 vezes. Então você deveria ter compensado. É isso que os profissionais fazem. Eles compensam. Eles se adaptam. Eles não dão desculpas. Beckett abriu a boca e fechou-a. Cada célula do seu corpo queria intervir. Ele queria dizer que o forno 3 estava avariado porque o pedido de manutenção tinha sido negado para reduzir custos. Ele queria dizer que sabia disso porque havia aprovado o corte no orçamento 6 meses atrás sem fazer uma única pergunta. Mas ele não conseguiu dizer nada. Ainda não. Clayton finalmente percebeu que havia outra pessoa na sala. Quem é você? Beckett. Manutenção temporária. Temporário. Sim, senhor. Clayton o estudou com aquele olhar de raio-x que os gerentes de hotéis de luxo parecem desenvolver após anos de prática. Quem te contratou? Recursos humanos, senhor. Qual o nome? Quem assinou seus documentos? Beckett hesitou por meio segundo. Foi tempo suficiente. Clayton inclinou a cabeça como um predador que acabará de detectar movimento em sua visão periférica. Interessant. Um zelador temporário que não sabe quem o contratou. Foi um processo online, senhor. Muitas pessoas estiveram envolvidas. Eu vejo. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Clayton voltou-se para Morgan. 5 minutos. Cozinha. E não quero te pegar conversando de novo. Ele partiu sem olhar para trás. Mas Beckett percebeu que seus olhos fizeram uma última varredura da sala, catalogando, arquivando, planejando. Morgan soltou o ar que estava prendendo.
Você precisa ter cuidado com ele. Percebi. Não, você não fez isso. Clayton não esquece rostos, e ele acabou de memorizar o seu. Ela saiu apressada, deixando Beckett sozinho com o chão de mármore finalmente limpo. E uma crescente sensação de que ele acabará de se tornar um alvo. No final do corredor, Clayton Briggs parou em frente a um computador e digitou uma busca rápida no sistema de funcionários. Beckett Shaw, manutenção temporária. O cursor piscou 3 vezes. Nenhum resultado encontrado. Clayton Briggs colecionava canetas de luxo, gravatas importadas e o medo dos funcionários. Naquela manhã, ele carregava as 3 coisas enquanto atravessava o saguão do resort como um tubarão em águas territoriais. Os funcionários se afastaram por instinto. Alguns fingiam ter tarefas urgentes que não existiam, outros simplesmente desapareciam em corredores laterais como mágicos de circo. Beckett observava tudo do canto onde fingia polir o mesmo corrimão há 20 minutos. Desde a busca no sistema na noite anterior, Clayton intensificou sua presença. Ele aparecia em lugares inesperados, fazia perguntas aleatórias e observava detalhes que ninguém deveria notar. Era como trabalhar sob o olhar atento de uma águia com problemas de confiança. Assembleia Geral. A voz de Clayton cortou o ar do saguão. Toda a equipe de atendimento, salão de eventos B. Agora. Não era um convite. Era uma ordem. Beckett largou o pano e seguiu o fluxo de uniformes nervosos em direção ao salão. Pelo canto do olho, ele viu Morgan sair da cozinha, enxugando as mãos no avental com uma expressão que misturava resignação e irritação em partes iguais. Seus olhares se cruzaram por meio segundo. Morgan revirou os olhos de um jeito que claramente significava: lá vamos nós de novo. Beckett teve que morder o lábio para não rir. O salão de eventos B era normalmente reservado para casamentos e conferências corporativas. Hoje, abriga 40 funcionários espremidos entre cadeiras empilhadas e mesas dobráveis. Todos com a mesma expressão de pessoas que prefeririam estar em qualquer outro lugar do planeta. Clayton posicionou-se à frente como um general prestes a anunciar uma batalha. Resultados trimestrais. Começou ele, sem rodeios. Abaixo das expectativas. Um murmúrio percorreu a sala. A diretoria está implementando ajustes. Cortes de custos. Reestruturação da equipe. Morgan cruzou os braços. Beckett percebeu que seus dedos estavam sendo apertados com tanta força que deixaram marcas. Algumas áreas serão particularmente afetadas, continuou Clayton, e seu olhar fez uma pausa calculada na direção da cozinha. Eficiência é a palavra de ordem. Quem não se adaptar será realocado ou demitido. Com licença, a voz de Morgan cortou o silêncio. Quando você diz adaptar, o que exatamente você quer dizer? Clayton virou-se para ela com a lentidão de uma serpente prestes a atacar. Significa fazer o trabalho sem reclamar. Significa não questionar as decisões dos superiores. Significa, senhorita Hay, não interromper as reuniões com perguntas desnecessárias. Eu só queria clareza, senhor, para me adaptar adequadamente. O sarcasmo era sutil, mas presente. Beckett viu o canto da boca de uma cozinheira se contrair, tentando conter o riso. Clayton também viu. Você. Ele apontou para Beckett. A temporária. Beckett sentiu 40 pares de olhos se voltarem em sua direção. Senhor, o terraço leste precisa de limpeza imediata. Um hóspede reclamou de marcas no vidro. O terraço leste está em reforma, senhor, cercado por barreiras, e agora está aberto para visitação. IR. Mas o jantar de gala começa em 1 hora e o acesso. Você está questionando uma ordem direta? Beckett engoliu a resposta que queria dar. O fato de o terraço estar fechado por razões de segurança foi aprovado por ele próprio. Que não havia equipamento adequado para a limpeza externa. Que toda essa situação foi uma demonstração óbvia de poder mesquinho. No vídeo. Excellent. Quero esse copo brilhando quando eu voltar para conferir. Clayton encerrou a reunião com um gesto de mão. Os funcionários se dispersaram como folhas ao vento, murmurando entre si em tons que não chegaram aos ouvidos do gerente. Morgan alcançou Beckett no corredor. O terraço leste sequer possui uma escada de acesso. Notei que ele está te testando. Eu também reparei nisso. Morgan olhou em volta,
certificando-se de que estavam sozinhos. Há uma escada de serviço no depósito 3. Ninguém a usa porque rende, mas funciona. E leve um balde com cabo comprido. O vidro lá é inclinado. Como você sabe de tudo isso? Porque ele já me fez limpar aquele terraço 2 vezes. Uma delas durante uma tempestade. Beckett parou de andar. Durante uma tempestade? Os hóspedes em questão reclamaram que as gotas de chuva atrapalhavam a vista. Isso não faz o menor sentido. Bem-vindo ao Cliffside Pacific Resort. Ela deu um tapinha no ombro dele e desapareceu em direção à cozinha. Beckett encontrou a escada no depósito número 3. O navio rangeu exatamente como Morgan havia previsto, produzindo um som que lembrava o de um navio pirata em um filme de aventura barato. O balde com a alça comprida estava escondido atrás de uma pilha de cadeiras quebradas que claramente ninguém tocava há anos. O terraço leste era pior do que ele imaginava. Inclinado num ângulo que desafiava as leis básicas da física, o vidro panorâmico oferecia uma vista espetacular do oceano. Beckett posicionou-se na superfície plana e começou a limpar, movendo o esfregão com a delicadeza de um cirurgião operando uma veia principal. Você parece um flamingo tentando limpar vidro. Beckett quase deixou cair o balde. Morgan estava parado na porta de serviço, segurando um prato coberto com papel alumínio. O que você está fazendo aqui? Trouxe seu jantar. Imaginei que você perderia o horário do refeitório de novo. Como você sabia onde eu estava? Todo mundo sabe onde você está. O barulho daquela escada pode ser ouvido do estacionamento. Aí eu percebi que você ainda não tinha terminado o serviço. Ela se aproximou com cuidado, equilibrando-se na borda como se fizesse isso todos os dias. Frango com legumes. Sobraram do preparo do jantar de gala. Você vai se meter em encrenca se o Clayton descobrir que você saiu da cozinha. Clayton está muito ocupado verificando se os copos de cristal estão alinhados exatamente em ângulos de 45 graus. Eu tenho cerca de 10 minutos. Beckett aceitou o prato. Os dedos dele roçaram os dela por um instante. Por que você faz isso? Fazer o quê? Me ajude. Arrisca-se a se meter em encrenca. Leve comida para um cara que você conhece há menos de uma semana. Morgan ficou em silêncio por um momento, olhando para o oceano. Porque alguém fez isso por mim quando comecei aqui. Uma cozinheira chamada Dona Ruth. Ela está aposentada agora, mas costumava dizer que só sobrevivemos em lugares como este se cuidarmos uns dos outros. E você cuida de todos? Apenas aqueles que parecem precisar. E parece que eu preciso disso. Morgan olhou para ele, depois para o balde improvisado, em seguida, para a escada que ainda rangia com o vento. Você está limpando copos quebrados durante um jantar de gala porque um homem de gravata mandou. Sim, parece que você precisa disso. Beckett riu. Uma verdadeira gargalhada. O tipo de pessoa que foge sem permissão. Clayton mencionou a possibilidade de mudança hoje, disse ele após um instante. Isso te afeta? A expressão de Morgan mudou. Só um pouquinho, mas o suficiente. Isso afeta todos que não fazem parte do seu círculo íntimo. E você não faz parte disso. Eu faço perguntas demais. Questiono as coisas. Sugiro melhorias. Nenhuma dessas qualidades é apreciada por gerentes como Clayton. Então você pode ser transferido ou demitido. Ele deixou isso bem claro depois da reunião. Falou diretamente comigo quando os outros saíram. Beckett sentiu aquela raiva familiar ressurgir. O que exatamente ele disse? Morgan imitou a voz pomposa de Clayton com uma precisão perturbadora. Senhorita Hay, sua atitude precisa de ajustes significativos. O resort não tem espaço para funcionários que não entendem de hierarquia. Considere isso seu último aviso. Último aviso, para quem fizer uma pergunta em uma reunião? Último aviso por existir de uma forma que ele não controla. O vento do oceano soprava entre eles, trazendo consigo o som distante da música vinda do salão de gala. Preciso voltar, disse Morgan. E você precisa terminar esse copo antes que ele apareça. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Beckett? Sim. Obrigado por perguntar. A maioria das pessoas simplesmente não pergunta.
Ela desapareceu escada abaixo, que rangia. Beckett ficou ali parado, segurando o prato de frango que já estava esfriando, olhando para o vidro que refletia um pôr do sol espetacular que nenhum convidado veria naquela noite. Pela primeira vez desde que iniciou essa experiência, ele não pensou em relatórios, lucros ou estratégias de negócios. Ele só pensava em como proteger uma pessoa que não sabia que tinha esse poder. Lá embaixo, Clayton Briggs estava terminando de verificar os copos de cristal quando seu telefone vibrou. Mensagem do Departamento de Recursos Humanos. Sobre o funcionário que você mencionou. Não há registro de contratação formal. Documentação incompleta. Aguardando instruções. Clayton sorriu pela primeira vez naquele dia. O relógio da área de serviço marcava 23 horas e 47 quando Morgan soltou a maior gargalhada que Beckett já ouvirá. Eles estavam sentados na plataforma de carga, aquele espaço esquecido entre a cozinha e o estacionamento, onde os caminhões de entrega descarregavam os suprimentos ao amanhecer. Não foi bonito. Não foi confortável. Mas esse foi o único lugar no resort onde Clayton Briggs nunca apareceu. Spear. Morgan enxugou uma lágrima do canto do olho. Você está me dizendo que nunca fritou um ovo na sua vida? Eu disse que tentei fritar um ovo uma vez. O resultado foi diferente do esperado. Diferente em que sentido? Digamos que o alarme de incêndio do meu apartamento ainda guarda algum trauma. Morgan dobrou-se de tanto rir, o som ecoando pelo espaço vazio. Uma semana havia se passado desde a cena no terraço. Uma semana de reuniões furtivas no final dos turnos, conversas sussurradas entre as tarefas, piadas trocadas através de olhares rápidos quando Clayton passava. A doca de carga havia se tornado o território deles, um refúgio improvisado onde o mundo dos resorts não chegava. Conte-me outra, pediu Beck. Uma daquelas histórias absurdas. Morgan pensou por um instante, seus olhos brilhando com aquela energia que surgia quando ela estava prestes a dizer algo bom. No ano passado, um hóspede pediu à cozinha que preparasse um bolo de aniversário para o seu cachorro. Isso não me parece tão absurdo. O cachorro era alérgico a glúten, lactose e felicidade. Aparentemente, o bolo tinha que ser vegano, orgânico e em formato de osso. E você conseguiu? Sim, fizemos isso. Levamos o bolo para a suíte em uma bandeja de prata. O cachorro olhou para o bolo, olhou para nós e foi dormir no sofá. Ele nem sequer experimentou, nem cheirou. O convidado ficou tão ofendido que exigiu que refizéssemos o bolo em um formato diferente. Passamos 3 dias nos fazendo refazê-lo. Formato de bola, formato de lua, formato de algo que ele chamou de essência canina. Qual é a essência canina em forma de bolo? Até hoje, não sei. Fizemos algo que parecia uma nuvem disforme, e ele aceitou. E o cachorro continuou ignorando tudo. Aquele animal era meu herói. Beckett riu genuinamente, daquele jeito que faz doer as costelas. Sua vez, disse Morgan. Conte-me algo sobre a sua vida. Algo real. A pergunta pegou Beckett de surpresa. Ele passou dias construindo uma versão cuidadosamente editada de si mesmo, um cara simples, de origem simples, com uma vida simples. Eu cresci na costa leste, disse ele, escolhendo cada palavra com cuidado. Família pequena, trabalhei em vários lugares diferentes. Que tipo de lugares? Escritórios, principalmente. Coisas administrativas. Você não parece ser o tipo de pessoa que trabalha em escritório. O que você quer dizer? Morgan inclinou a cabeça, observando-o. Você observa demais. Quem trabalha em escritório olha para planilhas. Você olha para as pessoas. Beckett sentiu o coração acelerar. Ela era perspicaz demais. Talvez eu esteja apenas curioso. Talvez. Ou talvez você esteja escondendo alguma coisa. O ar entre eles ficou carregado por 1 segundo, 2 segundos, 3. Morgan sorriu. Relaxa. Todo mundo aqui está escondendo alguma coisa. O Marco, da cozinha, tem um canal de culinária na internet que ele jura que ninguém sabe. A Linda, da recepção, escreve romances nas horas vagas. Eu mesma tenho um caderno cheio de receitas que quero testar um dia, quando tiver minha própria cozinha. Você quer ter seu próprio restaurante?
A pergunta surgiu antes que Beckett pudesse se conter. Morgan deu de ombros, mas havia algo de vulnerável naquele gesto. Um sonho antigo. Provavelmente continuará sendo um sonho, mas é bom ter algo para imaginar quando Clayton estiver gritando sobre a temperatura do molho. Por que um sonho? Por que não um plano? Porque os planos precisam de dinheiro, tempo e oportunidade. Eu trabalho 16 horas por dia e tenho um aluguel que consome 80% do meu salário. Beckett engoliu a resposta que queria dar. Que ele poderia mudar isso. Bastaria um telefonema, uma assinatura, uma decisão. Dizer isso destruiria tudo. Ei, Morgan mudou de assunto com a agilidade de alguém que praticou durante anos. Você precisa aprender a se defender do Clayton. Me defender? Como? Verbalmente. Você fica parado como uma estátua quando ele começa a gritar. Isso só o deixa mais excitado. E o que devo fazer? Morgan se levantou, assumindo uma postura pomposa que imitava Clayton com assustadora precisão. Senhor zelador, ela engrossou a voz, por que este corredor não está brilhando? Beckett entrou no jogo. Porque a cera ainda está secando, senhor. Não. Morgan saiu do personagem. Dessa forma, você está se justificando. Clayton não quer justificativas. Ele quer submissão ou resistência. Escolha uma. E a resistência não piora as coisas. A situação piora para quem não sabe como fazer. Veja bem, a técnica é assim. Ela voltou à pose de Clayton. Senhor zelador, por que este corredor não está brilhando? Beckett pigarreou e tentou novamente. O corredor estará brilhando em 15 minutos, senhor. Gostaria que eu priorizasse outra área enquanto isso. Os olhos de Morgan se arregalaram. Isso. Você respondeu sem se justificar e jogou a decisão de volta para ele. Clayton odeia ter que decidir coisas pequenas. Eles vão embora só para evitar ter que responder. Você desenvolveu toda uma ciência em torno disso. 3 anos no campo de batalha ensinam muita coisa. Eles riram juntos, o som se misturando com o ruído distante das ondas. Por um instante, Morgan ficou em silêncio, olhando para Beckett de um jeito diferente. Mais suave. O clima entre eles mudou novamente. Mas desta vez, não houve tensão. Havia algo mais. Algo que fez o estômago de Beckett revirar de uma forma que ele não sentia há anos. Ela abriu a boca para dizer algo. O rádio dela explodiu em estática. Morgan, cozinha. Agora. A voz era de Gerald, o supervisor que havia expulsado Beckett no primeiro dia. Morgan fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e voltou ao modo profissional. O dever me chama. O que aconteceu? Não sei, mas pelo tom, não é bom. Eles correram de volta para o prédio principal. A cozinha estava um caos quando eles chegaram. Mas um caos diferente do habitual. As pessoas estavam paradas, sem trabalhar. E no centro de tudo, Clayton Briggs segurava uma frigideira carbonizada como se fosse uma prova em um julgamento. Quem é o responsável por esta estação? Sua voz cortou o ar. Silêncio. Perguntei, quem é o responsável? Eu estava cobrindo aquela emissora, disse Morgan, dando um passo à frente. Mas eu saí há 1 hora, no final do meu turno. Então você deixou o fogão ligado quando saiu? Não, senhor. Desliguei tudo. Verifiquei 2 vezes. E, no entanto, a panela queimou sozinha? Medicament? Alguém deve tê-la ligado depois que eu saí. Clayton sorriu, aquele sorriso frio que Beckett começava a reconhecer. Interessant. Então você está acusando seus colegas de trabalho? Não estou acusando ninguém. Estou dizendo que desliguei o fogão. Sua palavra contra as evidências físicas? Clayton levantou a panela. E as provas físicas indicam que você foi negligente. Beckett observava tudo do canto da cozinha. Ele viu um dos cozinheiros desviar o olhar. Ele viu a culpa cruzar aquele rosto por um segundo antes de desaparecer. Alguém havia usado aquela estação depois de Morgan. Alguém cometeu um erro. E que alguém estava deixando que ela levasse a culpa. Ele quase abriu a boca, quase deu um passo à frente, quase disse que havia câmeras de segurança naquela área que provariam exatamente quem tinha feito o que e quando. Mas isso levantaria questões.
Como um zelador temporário saberia sobre o sistema de câmeras? Por que ele se importaria tanto? Beckett permaneceu em silêncio. E assistiu Clayton registrar uma segunda advertência formal contra Morgan. Quando tudo acabou, quando a cozinha esvaziou e as luzes se apagaram, Beckett ficou parado no corredor vazio. Morgan passou por ele sem parar, com os olhos vermelhos, mas secos. Ei! Ele gritou. Ela não olhou para trás. Não está noite, Beckett. Por favor. A porta do vestiário feminino fechou com um clique suave. Beckett encostou-se à parede e permaneceu ali no escuro, ouvindo o som do seu próprio silêncio. Ele poderia ter evitado isso. Ele poderia tê-la defendido. Ele poderia ter revelado a verdade. E ele não fez nada. O peso dessa escolha era diferente de qualquer decisão de negócios que ele já tivesse tomado. Não havia números que justificassem isso, nem planilhas para analisar, nem consultores para culpar. Só existiam ele, a sua mentira e uma mulher que merecia algo melhor. Naquela noite, Beckett não conseguiu dormir. E em algum lugar do resort, um cozinheiro chamado Marcus estava apagando uma mensagem de texto que dizia: "Obrigado por não desistir de mim. Te devo uma." O destinatário foi Clayton Briggs. Beckett Shaw fez a ligação às 3 horas da manhã, trancado no banheiro do vestiário masculino. "Preciso que você acesse o sistema de recursos humanos do resort", ele sussurrou ao telefone. Do outro lado da linha, sua assistente executiva, Diana, levou exatamente 2 segundos para acordar completamente. "Sr. Shaw, são 3 horas da manhã." "Eu sei que horas são. Você disse que não queria nenhum contato durante essa experiência." "Mudei de ideia. Preciso que você encontre uma advertência registrada ontem contra uma funcionária chamada Morgan Hay, e preciso que essa advertência desapareça." Silêncio na linha. "Desaparecer? Como, senhor?" "Como se nunca tivesse existido. Error de sistema. Falha administrativa. Qualquer coisa. Isso é irregular. Diana, em 12 anos, você já me viu pedir alguma coisa fora do comum." "Não, senhor." "Então faça isso." Ele desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Na manhã seguinte, Morgan chegou ao trabalho esperando o pior. O segundo aviso significava uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos, possível suspensão e talvez até demissão. Ela passou a noite inteira ensaiando argumentos, preparando defesas, tentando encontrar alguma maneira de provar que não havia deixado o fogão ligado. Mas quando ela abriu seu armário no vestiário, encontrou apenas seu uniforme limpo de sempre. Sem intimação. Sem envelope oficial. Nada de estranho. Ela verificou o sistema de funcionários no tablet da cozinha. Seu histórico mostrava apenas uma advertência, a primeira delas, ocorrida semanas atrás. O segundo havia desaparecido. Ainda mais estranho. "E ai, Morgan." Beckett apareceu na porta da cozinha, esfregão na mão, com aquela expressão de alguém que está se esforçando muito para parecer descontraído. "Está tudo bem?" "Na verdade, está tudo ótimo. Estranhamente ótimo." "Isso é bom, não é?" "É sim. Só não sei porquê." Beckett deu de ombros com um entusiasmo um pouco maior do que o necessário. "Às vezes as coisas simplesmente dão certo." Morgan estreitou os olhos. "Você está agindo de forma estranha." "Eu sempre fui estranha." "Você mesma disse, pareço um flamingo tentando não cair." "Isso ocorreu em um contexto específico." "Os flamingos são estranhos em qualquer contexto." Ela continuava a olhá-lo daquele jeito que fazia Beckett se sentir como um livro aberto sendo lido por alguém que conhecia todas as línguas. "O que você fez?" "E eu? Nada. Limpei o saguão 2 vezes. Quase derrubei uma estátua, mas tecnicamente ela ainda está de pé, então não conta." "Beckett." "O aviso desapareceu." "Que aviso?" "Você sabe qual aviso." Beckett manteve a expressão mais inocente que conseguiu, o que provavelmente não foi muito convincente, considerando que ele nunca havia precisado fingir inocência antes em sua vida. Talvez tenha sido um erro do sistema. O sistema de Clayton não comete erros. Ele verifica tudo 3 vezes. Talvez ele tenha tido um dia ruim. Todo mundo tem dias ruins. Até mesmo os chefes ruins têm dias ruins. Morgan cruzou os braços.
Você está escondendo alguma coisa. Estou escondendo várias coisas. Todo mundo esconde coisas. Você mesmo disse que o Marco tem um canal secreto de culinária. Isto é diferente. Por quê? Porque o canal do Marco não faz os avisos desaparecerem do nada. Uma cozinheira passou por eles carregando uma pilha de panelas e lançou um olhar curioso na direção da discussão. Morgan baixou a voz. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas se você tivesse feito alguma coisa para me ajudar, se você tivesse feito alguma coisa. Beckett interrompe o gentleman. Você preferia que eu tivesse deixado o aviso lá? A pergunta pegou Morgan de surpresa. Não, eu. Não é isso. Então, qual é o problema? O problema é que eu não gosto de ficar devendo favores. Eu não entendo. Você não me deve nada. É exatamente isso que as pessoas dizem quando você deve alguma coisa. Beckett suspirou. Morgan, eu juro que não fiz nada ilegal, imoral ou que vá te causar problemas. Eu só conheço algumas pessoas. Às vezes as coisas acontecem. Você conhece pessoas? Sim. Um zelador temporário conhece pessoas capazes de apagar registros do sistema de recursos humanos de um resort de luxo. Quando ela colocou dessa forma, realmente soou absurdo. Tem uma vida interessante, foi a única resposta que ele conseguiu dar. Morgan ficou em silêncio por um longo momento. Beckett quase conseguia ver as engrenagens girando em sua cabeça, conectando pontos que não deveriam ser conectados. Está bem, disse ela finalmente. Ok, por enquanto. Mas esta conversa não acabou. Ela voltou ao seu posto, deixando Beckett com a sensação de que acabará de sobreviver a um interrogatório profissional. O resto do dia transcorreu numa estranha tensão. Morgan estava mais quieto que o normal, observando Beckett de soslaio sempre que ele passava pela área da cozinha. Ele, por sua vez, estava hiperconsciente de cada movimento que fazia, de cada palavra que dizia. Ao final do turno, eles se encontraram no cais de carga, como de costume. Não vou perguntar mais nada sobre o aviso, disse Morgan sem rodeios. Não, mas preciso que você saiba de uma coisa. Ela sentou-se ao lado dele, mais perto do que o normal. Não preciso que alguém me salve. Nunca precise I. Eu aturei o Clayton. Aturei este emprego. Aturei tudo isso porque escolhi aturar. Entendeu? Eu entendo. Ótimo. Porque se você está tentando bancar o herói mascarado da limpeza, pode parar. Eu sobrevivi 28 anos sem um herói. Posso sobreviver mais 28. Beckett sentiu algo apertar seu peito. E se eu não estiver tentando te salvar? Então, o que você está tentando fazer? A pergunta pairou no ar entre eles. Talvez eu só queira estar aqui, disse ele por fim. Com você. Neste lugar horrível. Com este chefe terrível. Fazendo este trabalho que claramente não sei fazer. Morgan riu, mas era uma risada diferente, mais suave. Você realmente não sabe como fazer esse trabalho. Eu sei. É impressionante, na verdade. Anos de estudo e eu não consigo diferenciar lustramóveis de cera para piso. Talvez sua educação tenha se concentrado nas coisas erradas. Talvez. Eles ficaram sentados em silêncio, olhando para o estacionamento vazio. Eu confio em você, disse Morgan de repente. Não sei por que você apareceu do nada. Não sabe fazer nada. Tem essa energia estranha de alguém fingindo ser algo que não é. Mas eu confio em você. Beckett engoliu em seco. Morgan, não estrague tudo com alguma revelação dramática. Ok? Apenas a seat. Ele aceitou porque não havia outra opção, porque a verdade destruiria tudo. Enquanto isso, no escritório administrativo do terceiro andar, Clayton Briggs estava fazendo hora extra. A tela do computador brilhava em seu rosto enquanto ele vasculhava registros, históricos, qualquer informação que pudesse encontrar sobre o misterioso zelador que aparecerá do nada. O arquivo de Beckett Shaw estava suspeitosamente vazio. Sem histórico profissional anterior. Não há referências verificáveis. Apenas um nome e um número de segurança social. Clayton digitou o número em um banco de dados diferente, um ao qual ele não deveria ter acesso, mas que um primo distante no departamento de imigração gentilmente compartilhou. Os resultados apareceram.
Clayton Briggs inclinou-se para frente, seus olhos se arregalando lentamente. Bem, murmurou ele para a tela vazia. Isso explica muita coisa. Na tela, uma foto corporativa mostrava um homem de terno em um evento de gala, sorrindo ao lado de senadores e celebridades, o mesmo rosto do zelador que limpava os corredores. Morgan estava ensinando Beckett a cortar cebolas sem chorar. E ele estava fracassando miseravelmente. Você está segurando a faca como se fosse uma espada, disse ela, tentando não rir. É um vegetal, não um dragão. Em minha defesa, este vegetal está me atacando quimicamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beckett em quantidades que pareciam humanamente impossíveis. Ele mal conseguia enxergar a tábua de cortar, muito menos a cebola que estava massacrando em pedaços irregulares. Respire pela boca, instruiu Morgan. E pare de piscar tanto. Como faço para parar de piscar? Piscar é involuntário. Claramente, não é involuntário o suficiente, porque você está fazendo isso a cada meio segundo. Era tarde da noite. A cozinha estava vazia e eles tinham conseguido roubar uma hora do mundo real. Morgan decidiu que, se Beckett continuasse aparecendo com fome, pelo menos deveria aprender o básico da culinária para sobreviver. Até agora, o básico estava dando certo. Feito. Beckett afastou-se do tabuleiro, enxugando o rosto com a manga do uniforme. Eu cortei. Morgan olhou para os pedaços de cebola espalhados. Isso parece um crime. Crime culinário. Crime contra a natureza. Aquela cebola tinha família. Você é cruel. Sou honesto. Há uma diferença. Ela tirou a faca das mãos dele, em questão de segundos, transformou o que restava da cebola em cubos perfeitos e uniformes. Como você consegue fazer isso tão rápido? Prática e anos sem vida social. Beckett riu, mas havia algo na resposta que o fez prestar atenção. Sem vida social, por quê? Morgan deu de ombros, com os olhos fixos no quadro. Trabalho. Turnos de 16 horas não deixam muito tempo para jantares românticos ou festas de aniversário. Minha última amizade verdadeira foi com uma planta que morreu porque eu esqueci de regá-la. Você matou uma planta por negligência? Era um cacto. Supostamente indestrutível. Provei que os cientistas estavam errados. Isso é quase impressionante. Obrigado. Eu tenho talentos escondidos. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, Morgan preparando os ingredientes para uma receita que queria testar, Beckett observando cada movimento dela com uma atenção que já não conseguia disfarçar. 2 semanas se passaram desde o aviso que desapareceu. 2 semanas de reuniões furtivas, conversas na área de carga e descarga, piadas sussurradas pelos corredores. Em algum momento, sem que Beckett percebesse exatamente quando, aquilo deixou de ser uma investigação sobre o resort. Agora tudo girava em torno dela. E ai! Morgan quebrou o silêncio. Você está me olhando de um jeito estranho. Estranho como? Estranho, como se eu fosse uma equação que você está tentando resolver. Talvez você seja. Não sou tão complicado assim. Discordo. Morgan parou de cortar e olhou para ele. Havia algo diferente no ar entre eles. Uma tensão que não era desconfortável, apenas nova. O que você quer saber? Perguntou ela. Pode perguntar. Eu não mordo. Beckett refletiu por um instante. Por que você ainda está aqui? Na cozinha, neste resort, neste emprego. Você claramente tem talento para mais. Morgan soltou um suspiro que parecia carregar o peso de anos. Porque ir embora significa recomeçar, e recomeçar significa admitir que os últimos 3 anos foram um erro. Não sou bom em admitir erros. Ficar também é uma escolha. Eu sei, mas é uma escolha que eu controlo. Se eu for demitido, é uma decisão de outra pessoa. Se eu ficar, é minha. Faz sentido para você? Faz sentido para minha teimosia. Meu terapeuta provavelmente discordaria. Beckett riu. Você faz terapia? Não. Não tenho tempo nem dinheiro, mas se tivesse, ela certamente discordaria. Você é uma pessoa complexa, Morgan Hay. Obrigado. Esse é o segundo elogio que recebo hoje. Qual foi o primeiro? Clayton disse que meu molho estava aceitável.
Para ele, isso é praticamente uma declaração de amor. Eles riram juntos, e Beckett sentiu aquela opressão no peito novamente, aquela sensação de que algo importante estava acontecendo, algo que ele não podia controlar, e isso o aterrorizava. Posso te contar uma coisa? Disse ele antes que pudesse se conter. Você pode. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Morgan inclinou a cabeça. E quem você pensa que eu penso que você é? Um zelador temporário sem passado e sem futuro interessante. E quem é você de verdade? Beckett abriu a boca. A porta da cozinha se abriu de repente. Clayton Briggs entrou como se fosse o dono do lugar, o que, tecnicamente, ele achava que era. Trabalhando até tarde, senhorita Hay? Morgan não hesitou. Testando uma nova receita, senhor. Com ingredientes de resort. Sobras que iriam para o lixo. Definição interessante de sobras. Clayton circulou o balcão como um inspetor à procura de defeitos. Seus olhos percorreram Beckett com uma lentidão calculada. E você, zelador, o que está fazendo na minha cozinha a esta hora? Aprendendo a cortar cebolas, senhor. Quarter cebolas? Sim, senhor. É mais difícil do que parece. Clayton se aproximou. Muito perto. Sabe, tenho reparado em você por aqui com frequência. Para um funcionário temporário, você parece muito integrado. Eu faço amigos com facilidade. É mesmo? Que curioso. O ar na cozinha ficou pesado. Morgan olhou de um para o outro, percebendo claramente que algo estava acontecendo além das palavras. O senhor precisa de alguma coisa? Ela interrompeu. Clayton sorriu, aquele sorriso que parecia uma armadilha. Não, não. Estou apenas fazendo minhas rondas noturnas, para garantir que os recursos do resort estejam sendo bem utilizados. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Sr. Shaw. Beckett ficou paralisado. Com licença? Shaw. Esse é o seu sobrenome, não é? Sim, Shaw. Interessant. É um nome bastante comum, mas sabe o que é engraçado? Pesquisei esse nome em alguns lugares e os resultados foram intrigantes. O coração de Beckett batia tão forte que ele tinha certeza de que Clayton conseguia ouvi-lo. Intrigante como, senhor? Clayton deu de ombros com uma casualidade ensaiada. Ah, nada em específico. Só achei curioso que alguém com o seu currículo escolhesse limpar pisos. Ele saiu sem esperar por uma resposta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que foi isso? Perguntou Morgan. Não sei. Ele sabe de alguma coisa. Percebi. Beckett. O que ele quis dizer com seu currículo? A pergunta pairava no ar, pesada e impossível de ignorar. Beckett olhou para Morgan, para aqueles olhos que haviam começado a confiar nele. Aquela pessoa que merecia a verdade mais do que qualquer outra. Morgan, preciso te contar uma coisa. Então me diga. You dash. O telefone dele vibrou. Uma mensagem de Diana. Clayton Briggs teve acesso a arquivos confidenciais. Ele sabe quem você é, recomendo a sua extração imediata. Beckett olhou para a tela e depois olhou para Morgan. E percebeu que, não importa o que ele escolhesse fazer agora, alguém iria se machucar. Morgan, ele começou. Mas antes que ele pudesse continuar, o sistema de som do resort começou a funcionar. Atenção, funcionários. Reunião de emergência amanhã às 8 horas. Presença obrigatória. Assunto: mudanças importantes na administração. Morgan olhou para Beckett. Por que tenho a sensação de que isso tem a ver com você? Ele não conseguiu responder. Porque ela tinha razão. A reunião das 8 horas nunca aconteceu. Clayton cancelou em cima da hora, alegando conflitos de agenda. Mas Beckett sabia a verdade. O gerente estava jogando xadrez, e o próximo movimento não seria em público. Seria cirúrgico, pessoal e direcionado a um alvo específico. Morgan Hay nem percebeu que estava na mira. Ou talvez ela tenha feito isso, mas optou por ignorar. Turno duplo, disse ela quando Beckett a encontrou no vestiário às 6 horas da manhã. Clayton decidiu que eu preciso cobrir o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso dá 18 horas. 17 se eu não fizer uma pausa. Morgan, isso é contra as leis trabalhistas do estado da Califórnia. Ela parou de amarrar o avental e olhou para ele.
Como você conhece as leis trabalhistas da Califórnia? Beckett engoliu em seco. Às vezes leio coisas aleatórias. Faxineiros que leem sobre legislação trabalhista nas horas vagas. É um hobby. É um hobby estranho. Sou uma pessoa estranha. Você já constatou isso? Morgan quase sorriu, mas o cansaço apagou o gesto antes que ele se formasse por completo. Os dias seguintes foram um exercício de resistência. Clayton parecia ter desenvolvido um talento especial para aparecer sempre que Morgan cometia o menor deslize. Uma gota de molho na bancada. Uma colher fora do lugar. Um prato que demorou 3 segundos a mais do que o aceitável. Cada erro foi documentado, registrado e arquivado. Você está construindo um caso, disse Beckett para si mesmo enquanto observava Clayton anotar algo em um tablet depois de criticar Morgan pela 5ª vez naquele dia. Era uma tática que ele conhecia bem. As empresas faziam isso o tempo todo quando queriam demitir alguém sem parecer injustas. Eles acumularam pequenas infrações, criaram um histórico e depois usaram tudo como justificativa legal. Ele havia aprovado demissões desse tipo. Ele nunca havia parado para pensar em como era estar do outro lado. E ai! Morgan apareceu ao lado dele no corredor carregando uma pilha de panelas que parecia pesar mais do que ela. Você está com aquele olhar de novo. Que olhar? A expressão de alguém que está planejando algo complicado. Não estou planejando nada. Mentiroso. Ela continuou andando antes que ele pudesse responder. Na quinta-feira, a situação piorou. Clayton implementou o que chamou de protocolo de eficiência, que basicamente significava que Morgan tinha que fazer o trabalho de 3 pessoas com os recursos da metade. O cortador de legumes quebrou, ela relatou durante a reunião da equipe. Use uma faca, respondeu Clayton sem olhar para ela. Cortar legumes para 200 porções com uma faca manual triplicará o tempo de preparo. Então trabalhe mais rápido. Sr., estou dizendo que fisicamente. Senhorita Hay, ouvi sua queixa. Minha resposta é: adapte-se. É isso que os profissionais fazem. Morgan cerrou os punhos ao lado do corpo, mas não disse nada. Beckett viu os ombros dela caírem quase imperceptivelmente. A faísca que ele aprenderá a reconhecer, aquela energia teimosa que surgia mesmo nos piores dias, estava se apagando. Durante o intervalo do almoço, ele a encontrou sentada sozinha na plataforma de carga, olhando para o nada. Trouxe água, disse ele, oferecendo uma garrafa. Obrigado. Silêncio. Você pode denunciá-lo, sabia? Disse Beckett após um instante. Existe um departamento de recursos humanos. Existe legislação. Existe. Existe a realidade, interrompeu Morgan. Na realidade, funcionários como eu não têm chance contra gerentes como ele. Reclamamos. Somos rotulados como incranqueros. Somos demitidos por incompatibilidade cultural. E saímos sem carta de recomendação e sem indenização. Isso não está certo. Certo e real são coisas diferentes. Beckett sentiu a raiva ressurgir, aquela raiva familiar que surgia sempre que via o sistema funcionando exatamente como fora projetado, esmagando os que estão na base da pirâmide para proteger os que estão no topo. E se você tivesse ajuda? Perguntou ele. Ajuda de verdade. De alguém com o poder de mudar as coisas. Morgan olhou para ele com uma expressão que não conseguiu decifrar. Você está falando de si mesmo? Estou falando hipoteticamente. Hipótese. Ela repetiu, um zelador temporário com poder para mudar as coisas. Esquece. Foi uma pergunta boba. Foi mesmo. Mas havia algo em seu olhar que dizia que ela não havia esquecido nada. Na sexta-feira, ocorreu o confronto. Morgan estava no meio do preparo do jantar quando Clayton entrou na cozinha com um tablet na mão e aquele sorriso predatório que Beckett aprenderá a temer. Senhorita Rhee. Um momento. Toda a cozinha ficou em silêncio. As panelas pararam de bater. As conversas morreram. Todos sabiam o que estava por vir. Analisei seu histórico de desempenho das últimas semanas. Começou Clayton, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. E os resultados são preocupantes. Senhor, estou no meio de. No meio do seu turno, o que significa que você está no meu horário, e no meu horário, você vai me ouvir.
Morgan largou a faca. Os olhos dela encontraram os de Beckett por um segundo. Ele estava parado na porta, sem conseguir se mover. Atrasos, desperdício de ingredientes, reclamações de supervisores, uma advertência formal que desapareceu misteriosamente, mas que recriei com base em depoimentos. Isso não é. Não me interrompa. Estou documentando um padrão de comportamento inadequado. Um padrão que, se continuar, resultará em demissão imediata. O rosto de Morgan estava vermelho, mas sua voz saiu firme. Sr. Briggs, com todo o respeito, esse padrão que o senhor está descrevendo é inventado. Eu fiz tudo o que o senhor pediu. Trabalhei em todos os turnos extras. Cobre todos os colegas que faltaram. Se isso é inapropriado, então o problema não sou eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clayton inclinou-se para a frente, com a voz baixa, mas penetrante. Você está me acusando de alguma coisa, senhorita Hay? Estou apenas relatando fatos, Sr. Briggs. Fatos? Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. Bem, aqui vai um fato. Até o final desta semana, terei uma decisão sobre o seu futuro neste resort, e com base no seu desempenho atual, e especialmente na sua atitude, sugiro que você comece a atualizar seu currículo. Ele virou as costas e foi embora. A cozinha permaneceu em silêncio por mais alguns segundos antes que os sons normais retornassem. Mas havia algo diferente no ar agora, uma tensão que não existia antes. Morgan voltou ao seu posto sem olhar para ninguém. Assim que pôde, Beckett a seguiu até o corredor de serviço. Morgan! Não. Eu só quero. Eu disse não. Ela parou, respirou fundo e, quando se virou, havia lágrimas em seus olhos que ela se recusou a deixar cair. Você quer ajudar? Ótimo. Então me diga a verdade. Quem é você de verdade? Por que está aqui? E por que Clayton parece te conhecer de algum lugar? Beckett permaneceu em silêncio. Era o que eu pensava, disse Morgan. Todos têm segredos, mas alguns segredos doem mais do que outros. Ela voltou para a cozinha. Beckett estava parado no corredor, o peso da mentira mais pesado do que nunca. Naquela noite, Clayton Briggs enviou um e-mail para o departamento jurídico do resort. Assunto: processo de rescisão, Morgan Hay. Corpo do texto: favor preparar a documentação para o pedido de demissão com justa causa. Prazo: segunda-feira. O e-mail de rescisão nunca chegou ao departamento jurídico. Diana interceptou a mensagem às 2 da manhã, redirecionou-a para uma pasta a qual apenas Beckett tinha acesso e respondeu com uma mensagem automática informando que o sistema estava em manutenção temporária. Clayton Briggs passou o sábado inteiro tentando reenviar a documentação, sem sucesso. Beckett sabia que era uma solução temporária, um curativo para uma ferida que precisava de cirurgia, mas era o máximo que ele podia fazer sem revelar tudo. Na segunda-feira, coisas estranhas começaram a acontecer no resort. O cortador de legumes que estava avariado há semanas foi substituído por um modelo totalmente novo. A máquina de café na área dos funcionários, que cuspia um líquido que parecia mais óleo do que cafeína, foi substituída por uma importada. Os uniformes desgastados da equipe da cozinha foram substituídos por versões novas, bem ajustadas e com tecido que não causava coceira. Será que alguém está fazendo doações anônimas para o resort? Perguntou Geraldi, olhando para o cortador de legumes como se fosse uma aparição divina. Talvez a gerência finalmente tenha acordado, sugeriu outro cozinheiro. A gerência não acorda nem com o alarme de incêndio. Morgan observou tudo em silêncio. Seus olhos se estreitaram daquele jeito que Beckett aprenderá a reconhecer como modo detetive ativado. Você está quieta, comentou ele quando conseguiu se aproximar. Estou pensando em coincidências. Que tipo de coincidências? Morgan se virou para ele. Aquele tipo de situação em que estou prestes a ser demitido, e de repente todo o equipamento do qual reclamei nos últimos 6 meses aparece novinho em folha. Aquele tipo de situação em que minhas condições de trabalho melhoram magicamente no exato momento em que Clayton está tentando me destruir. Beckett manteve sua expressão neutra. Talvez o universo esteja compensando. O universo não compra cortadores industriais de vegetais. Como você sabe? Talvez seja exatamente isso que o universo faz no seu tempo livre. Morgan não riu. Beth, o que você fez?
Eu não fiz nada. Você está mentindo. Eu mentiria para você? Você mente sobre tudo. Eu ainda não sei de onde você veio, o que fazia antes ou por que apareceu do nada, conhecendo as leis trabalhistas e agindo como se tivesse mais poder do que qualquer zelador deveria ter. A acusação pairava no ar entre eles, pesada e impossível de ignorar. Morgan! Não me venha com Morgan. Quero a verdade. A verdade é complicada. Então simplifique. Não sei como fazer isso sem estragar tudo. Arruinar o quê? Os olhos dela encontraram os dele e Beckett viu algo ali que lhe tirou o fôlego. Não era raiva. Foi uma decepção. E por algum motivo, a decepção doía muito mais. Preciso de tempo, disse ele. Hora de quê? Descobrir como dizer a verdade sem te perder. Morgan ficou em silêncio por um longo momento. Você acha que já me tem? A pergunta era simples, mas continha camadas que Beckett não estava preparado para enfrentar. Acho, disse ele lentamente, que o que está acontecendo entre nós é real. Mais real do que qualquer coisa que eu já tenha sentido. Isso não responde à minha pergunta. Não, não funciona. Porque eu não sei a resposta. Só sei que, quando você está por perto, eu esqueço de fingir ser alguém que não sou. Isso é irônico, considerando que você está claramente fingindo ser alguém que não é. Beckett soltou uma risada sem humor. Eu sei. É um paradoxo. Sou péssimo nisso. Péssima com paradoxos. Péssima com sentimentos. Morgan cruzou os braços. Você está usando seus sentimentos para evitar a conversa sobre a verdade. Eu não sou. Sim, você é. Talvez eu esteja, mas é porque a verdade vai mudar tudo. Mudar como? Você vai me odiar. Eu não vou te odiar. Você diz isso agora, Beck. Eu trabalhei para Clayton Briggs por 3 anos. Você não sabe da minha capacidade de não odiar pessoas que merecem. Apesar da tensão, Beckett sorriu. Isso foi um elogio? Foi uma observação. Há uma diferença. Você sempre tem uma resposta para tudo. Você sempre tem uma pergunta para desviar de tudo. Eles ficaram se olhando, o ar carregado de coisas não ditas. Vou te contar, disse Beckett finalmente. Tudo. Mas não aqui. Não assim. Então onde? Quando? Hoje à noite. No cais de carga. Depois do seu turno. Morgan estudou o rosto dele por um longo momento. E se eu não gostar do que você disser? Pelo menos assim você saberá a verdade, e eu terei sido honesto pelo menos uma vez. Esse é um padrão de honestidade muito baixo. Eu sei. Estou trabalhando nisso. O resto do dia transcorreu numa névoa de tensão antecipada. Beckett cometeu mais erros do que o normal, o que foi impressionante considerando seu histórico. Ele derramou um balde de água suja no corredor principal. Ele confundiu desinfetante com lustramóveis pela segunda vez em 3 semanas. Ele quase foi atropelado por um carrinho de serviço de quarto enquanto olhava o celular, verificando se Diana tinha mais notícias. Você está mais distraído do que o normal, comentou Morgan quando se cruzaram no corredor. E o seu habitual já está bastante distraído. Estou nervoso. Por quê? Porque esta noite vou dizer a verdade para uma mulher por quem estou apaixonado, e provavelmente vou perdê-la no processo. Morgan parou de andar. O que você disse? Beckett também parou. Qual part? A parte do meio. A parte sobre dizer a verdade. Não. A outra parte. Beckett sentiu o corredor encolher ao seu redor. Eu disse que estou apaixonado. Comigo. Com você. O corredor estava vazio. Mas Beckett sentia que o mundo inteiro estava assistindo. Morgan abriu a boca. Fechou-a, abriu-a novamente. Isso é muito conveniente. O que? Confessar os sentimentos exatamente quando você está prestes a revelar algo terrível. É uma técnica clássica de persuasão. Não estou tentando te convencer. Como saberei? Você não vai. Esse é o ponto. Você vai ter que confiar em mim. Confie no cara que mente sobre tudo. Confie no cara que está tentando parar de mentir.
Morgan balançou a cabeça negativamente, mas havia algo em seus olhos que não era apenas desconfiança. Esta noite, disse ela. Toca da carga. E se você não aparecer ou inventar outra desculpa, eu juro que vou. Estarei lá. Prometo. Ela acenou com a cabeça uma vez e continuou andando. Beckett estava parado no corredor, com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Às 22 horas, ele estava no cais de carga esperando. Às 10h15, Morgan apareceu. Então, disse ela, sentando-se ao lado dele. Quem é você de verdade? Beckett Resper Fundo. Meu nome é Beckett Shaw, e eu sou o proprietário deste resort. O silêncio que se seguiu durou exatamente 3 segundos. Então Morgan começou a rir. Boa tentativa. Agora, fale sério. Beckett não estava rindo. Quando Morgan olhou para o rosto dele, o riso se dissipou. Morgan não piscou por quase 30 segundos. Beckett contava. Era uma forma de ocupar a mente enquanto esperava que ela dissesse algo, qualquer coisa, mesmo que fosse apenas para mandá-lo embora da doca de carga que se tornará seu lugar favorito no mundo inteiro. Você está me dizendo, ela finalmente disse, com a voz cuidadosamente controlada, que eu passei 3 semanas escondendo comida em baldes de esfregão para alimentar um bilionário. Tecnicamente, sim. Um bilionário que é dono do lugar onde eu trabalho. Tecnicamente correto também. Um bilionário a quem ensinei a diferenciar lustramóveis de cera para piso. Essa foi uma lição muito útil. Morgan levantou-se da caixa onde estava sentada. Estou indo embora. Morgan Spear. Não. Preciso processar isso longe de você. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Até quando você ia deixar isso continuar? Não sei. Você não sabe. Eu não tinha um plano. Vim aqui para entender o que havia de errado com o resort. E então você apareceu e tudo se complicou. Complicado? Morgan repetiu a palavra como se fosse ácido em sua boca. Sabe o que é complicado? Trabalhar 16 horas por dia por $7,23 a hora. Isso é complicado. Ser assediada por um gerente que quer me destruir, isso é complicado. Descobrir que a única pessoa que parecia me entender neste lugar era o dono fingindo ser pobre, isso não é complicado. Isso é crueldade. Eu nunca quis. Não me importa o que você queria. O que me importa é o que você fez. Ela saiu sem olhar para trás. Beckett estava sozinho na doca de carga. O som das ondas distantes era sua única companhia. Os 3 dias seguintes foram os mais longos de sua vida. Morgan já não aparecia nos lugares onde costumavam se encontrar. Ela não olhou para ele quando se cruzaram nos corredores. Ela não respondeu às tentativas de conversa, que consistiam em Beckett dizendo Morgan e ela continuando a andar como se ele não existisse. Você fez alguma coisa, comentou Gerald na terça-feira, olhando para Beckett com suspeita. Morgan é diferente. Diferente em que sentido? Uma tristeza diferente. E uma raiva diferente. Ao mesmo tempo. É assustador. Eu não fiz nada. Mentiroso. Todo mundo viu vocês dois. Pensamos que era romance. Pelo visto, era só drama. É complicado. É sempre assim. Na quarta-feira, Beckett tentou uma abordagem diferente. Ele deixou um bilhete no armário de Morgan. Desculpe. Deixe-me explicar, por favor. O bilhete voltou rasgado em 4 pedaços, enfiado por baixo da porta do vestiário masculino. Na quinta-feira, ele tentou novamente. Eu estava errado. Você tem todo o direito de estar com raiva, mas o que eu sinto por você é real. Dessa vez, o bilhete voltou inteiro, mas com uma única palavra escrita no verso. Não. Beckett começava a perceber que Morgan Hay não era do tipo que perdoava facilmente. O que ele não sabia era que Clayton Briggs estava trabalhando em um plano muito mais elaborado do que simples bilhetes rasgados. Sr. Shaw. A voz veio de trás dele, no corredor do 3º andar, na sexta-feira, às 20 horas. Beckett virou lentamente. Clayton estava ali parado, sorrindo daquele jeito que parecia o de um predador se preparando para atacar. Eu sabia que você acabaria cometendo um erro, disse Clayton, aproximando-se. Eu simplesmente não imaginava que seria tão romântico.
Não sei do que você está falando. Claro que sim. O misterioso zelador que surge do nada, sem histórico, sem referências, mas com acesso inexplicável aos recursos da empresa. Levei um tempo para juntar as peças. Confesso, você foi cuidadoso. Mas não o suficiente. Sabe o que me deu a pista final? Os novos equipamentos. Nenhum gerente de divisão aprova a substituição de equipamentos em uma semana. Leva meses, às vezes anos. Mas para o dono do resort, é só um telefonema. Beckett não disse nada. E tem mais, continuou Clayton, claramente aproveitando o momento. O aviso que desapareceu. O e-mail de demissão que nunca chegou ao destino. Pequenas interferências que só alguém com poder real poderia fazer. O que você quer? Clayton fingiu pensa. Inicialmente, eu queria te expor. Humilhar você na frente de todos. Mostrar que o grande bilionário se fazia de pobre enquanto os verdadeiros funcionários sofriam. E agora eu percebi que posso fazer algo mais interessante. Qual seria? Uma parceria. Você guarda seu segredinho. Eu mantenho meu cargo, e nós dois fingimos que nada disso aconteceu. Você está me chantageando. Estou lhe oferecendo uma oportunidade de negócio. É diferente. Beckett sentiu a raiva crescer, mas se controlou. E se eu me recusar? Clayton deu de ombros. Então amanhã, na reunião geral da equipe, contarei tudo. Mostrarei as provas. Exporei toda a força. E deixarei que seus funcionários decidam o que pensam de um chefe que fingiu ser um deles apenas para, o que exatamente? Se divertir. Não foi nada divertido. Não importa o que era. O que importa é como vai ficar. Beckett permaneceu em silêncio por um longo momento. Você é pior do que eu imaginava. Obrigado. Eu me esforço bastante. Isso não foi um elogio. Eu sei. Mas vou aceitar mesmo assim. Clayton recuou, ainda sorrindo. Vocês têm até amanhã às 9 horas da manhã para decidir. Reunião geral, salão principal. Estejam lá com uma resposta. Ele desapareceu pelo corredor. Beckett encostou-se à parede, o peso da situação caindo sobre ele como uma avalanche. Não havia uma boa opção. Se ele aceitasse a chantagem, Clayton continuaria sendo o mesmo gerente abusivo de sempre, agora protegido por um conhecimento perigoso. Se ele se recusasse, a verdade viria à tona da pior maneira possível, contada pela pior pessoa possível, e Morgan descobriria que ele não só havia mentido, como também fora desmascarado por um homem que ela desprezava. Beckett pegou o telefone e discou para Diana. Preciso que você faça alguma coisa. Sr. Shaw, são 11 da noite. Eu sei. Mas amanhã às 9 horas haverá uma reunião, e preciso estar preparado. Preparado para quê? Para dizer a verdade, do meu jeito. Silêncio na linha. Tem certeza, senhor? Não. Mas estou cansado de mentir. Ele desligou o telefone e olhou pela janela para o oceano escuro. Amanhã, tudo iria mudar. Para o bem ou para o mal, ele não sabia. Mas uma coisa era certa. Clayton Briggs não ia contar a história de Beckett Shaw. Beckett iria contá-la ele mesmo. Na manhã seguinte, às 8h55, o salão principal do evento estava lotado. Funcionários de todos os departamentos acomodaram-se em cadeiras, murmurando sobre o motivo da reunião de última hora. Clayton Briggs estava no palco, tablet na mão, com um sorriso severo no rosto. E na porta dos fundos, ainda com o uniforme de zelador, Beckett Shaw respirou fundo e entrou. Clayton Briggs estava saboreando cada segundo daquele momento. O salão principal tinha capacidade para 200 pessoas, mas naquela manhã abrigava apenas os 60 funcionários do turno da manhã, todos espremidos nas primeiras fileiras como alunos esperando uma bronca do diretor. O ar-condicionado zumbia baixinho. As cortinas estavam fechadas. Clayton ocupava o centro do palco como um maestro prestes a reger sua sinfonia favorita. Beckett permaneceu na porta dos fundos, observando. Morgan estava na terceira fila, entre Gerald e uma cozinheira que ele reconheceu, mas cujo nome nunca soube. Ela não olhou para trás. Não percebeu que ele havia entrado. Seus olhos estavam fixos em Clayton com aquela expressão de quem já espera o pior. Obrigado a todos pela presença, começou Clayton,
com a voz amplificada pelo microfone de lapela. Sei que a intimação foi de última hora, mas tenho informações importantes para compartilhar. Um murmúrio percorreu a plateia. Nas últimas semanas, este resort tem passado por situações incomuns. Equipamentos substituídos sem autorização, documentos desaparecendo do sistema, interferência em processos administrativos que deveriam seguir o protocolo. Beckett percebeu que os ombros de Morgan ficaram tensos. Inicialmente, suspeitei de uma falha técnica, continuou Clayton, claramente gostando da atenção. Mas, após uma investigação minuciosa, descobri algo muito mais interessante. Ele fez uma pausa dramática. Beckett quase revirou os olhos. Clayton sempre teve uma inclinação para o teatral. Temos um impostor entre nós. O murmúrio transformou-se num zumbido. Um funcionário que não é quem diz ser. Alguém que mentiu sobre sua identidade, se infiltrou em nossa equipe e passou semanas fingindo ser algo que não é. Clayton percorreu a plateia com o olhar, parando propositalmente em Morgan. E essa pessoa desenvolveu uma relação próxima com um dos nossos funcionários da cozinha. Morgan ficou vermelha, não de vergonha, mas de raiva. Sr. Briggs. Ela se levantou, com voz firme. Se você tem algo a dizer sobre mim, diga diretamente. Senhorita Hay, não estou falando de você. Estou falando da sua amiga. Meu amigo, o zelador, Beckett Shaw. O nome ecoou pelo salão. Que, como descobri, não é zelador nenhum. Na verdade, ele é. Eu sou o proprietário deste resort. A voz de Beckett cortou o ar como um trovão em um dia claro. Ele caminhou pelo corredor central, ainda vestindo o uniforme azul marinho manchado de produtos de limpeza, mãos nos bolsos, com a expressão calma de alguém que já havia aceitado que o circo estava pegando fogo e decidido aproveitar o espetáculo. Silêncio absoluto. 60 pares de olhos acompanharam cada passo seu até o palco. Clayton ficou paralisado, de boca aberta, com o tablet tremendo nas mãos. Você não pode simplesmente. Não pode o quê, Clayton? Entrar numa reunião no meu próprio resort? Subir ao palco no meu próprio salão de eventos? Beckett parou ao lado dele. A diferença de altura entre os dois tornou-se subitamente muito mais evidente. Você ia me desmascarar de qualquer jeito, continuou Beckett. Então achei que seria mais honesto da minha parte fazer isso pessoalmente. Isto é completamente irregular. O que foi irregular foi você passar 3 semanas assediando uma funcionária exemplar porque ela teve a coragem de fazer perguntas em reuniões. O murmúrio retornou, desta vez dirigido a Clayton. A irregularidade era você falsificar advertências, manipular horários e criar um ambiente de trabalho tão hostil que pessoas talentosas preferem ficar em silêncio a arriscar seus empregos. Tenho documentação de tudo. Clayton ergueu a tábua como se fosse um escudo. Relatórios, registros, provas de que sua interferência comprometeu os protocolos administrativos. Você tem razão, admitiu Beck. You interfere. Usei minha posição para proteger alguém que está sendo injustiçado. E se isso for irregular, então talvez os regulamentos precisem mudar. Ele se virou para a plateia. Meu nome é Beckett Shaw. Sou o fundador e proprietário do Cliffside Pacific Resort. Há 3 semanas, decidi trabalhar aqui como funcionário temporário porque queria entender o que os relatórios e planilhas não mostram. Ele fez uma pausa. E o que descobri me envergonha. Beckett olhou para os rostos na plateia, pessoas que ele nunca tinha visto antes, pessoas cujos nomes ele não sabia, pessoas que faziam o resort funcionar todos os dias enquanto ele assinava cheques em escritórios com ar-condicionado. Descobri que se trabalha em horários impossíveis por um salário insuficiente. Esse equipamento avariado fica meses sem ser substituído. Que as sugestões de melhoria são ignoradas e que qualquer pessoa que se atreva a reclamar é punida. Silêncio. Descobri que criei um lugar onde as pessoas são tratadas como descartáveis. Morgan estava de pé agora, mas não se mexeu. Seus olhos encontraram os de Beckett pela primeira vez desde a doca de carga. Não havia raiva ali. Havia algo pior. Houve uma profunda e completa decepção. Clayton Briggs está, neste momento, suspenso de suas funções, continuou Beckett, dirigindo-se ao gerente, enquanto aguarda uma investigação formal sobre sua conduta administrativa. Você não pode fazer isso,
exclamou Clayton, furioso. Eu tenho um contrato. Eu tenho direitos. Você tem um advogado. Sugiro que o consulte imediatamente. Isso não é retaliação. Isto não é perseguição. Isso é consequência. Há uma diferença. 2 seguranças que Beckett havia chamado na noite anterior apareceram nas portas laterais. Por favor, acompanhe o Sr. Briggs até seu escritório para que ele possa recolher seus pertences pessoais. Clayton olhou em volta, buscando apoio, encontrando apenas rostos desviados e um silêncio constrangedor. Você vai se arrepender disso, murmurou ele enquanto era escoltado para fora. Todos vocês. A porta se fechou atrás dele. Beckett olhou novamente para a plateia. Sei que é muita informação para processar. Sei que vocês têm perguntas e prometo que, nos próximos dias, responderei a todas elas. Ele respirou fundo. Mas agora preciso falar com uma pessoa em particular. Seus olhos encontraram os de Morgan. Morgan, por favor, me dê 5 minutos. Ela não respondeu. Em vez disso, ela se levantou, passou por Gerald, pelos colegas de trabalho que tentavam não olhar fixamente, e dirigiu-se para a porta lateral. Morgan! A palavra era baixa, mas definitiva. Você me deve pelo menos uma conversa. Ela parou, com a mão na maçaneta. Não te devo nada. Então me dê uma chance. Por favor. Morgan se virou. Havia lágrimas em seus olhos, que ela se recusava a deixar cair. Quer saber a pior parte? Não é a mentira. Mentiras eu entendo. Mentiras fazem parte do mundo. Então, qual é a pior parte? O pior é que eu acreditei em você. Pensei que finalmente tinha encontrado alguém que realmente me via, que me entendia, que estava no mesmo nível que eu. Ela soltou uma risada sem humor. Mas você nunca esteve no meu nível. Você estava fingindo. E isso é pior do que qualquer mentira. Morgan, o que eu senti, o que eu sinto, é real. Como vou saber? Como vou saber o que é real se tudo o que você me disse foi uma farsa? Beckett não tinha resposta. Era o que eu pensava. Morgan abriu a porta. Parabéns pelo discurso impactante, Sr. Shaw. Foi muito inspirador. Tenho certeza de que os funcionários vão adorar contar essa história nas festas. Morgan, estou indo embora. Do resort. Do emprego. De tudo isso. Não me procure. Ela foi embora. A porta fechou com um clique suave que soou como um estrondo no coração de Beck. No corredor, 60 funcionários permaneceram em silêncio, sem saber se deveriam aplaudir, chorar ou simplesmente voltar ao trabalho. Beckett estava sozinho no palco, olhando para a porta por onde Morgan havia desaparecido. Ele havia vencido a batalha contra Clayton. Mas ele havia perdido a única coisa que realmente importava. A carta de demissão de Morgan chegou à mesa de Beckett exatamente 47 minutos após a reunião. Ele estava no escritório que tecnicamente sempre fora seu, mas que nunca usará, cercado por papéis que Diana trouxera às pressas e relatórios que Clayton deixará para trás. O envelope branco parecia inofensivo. Mas Beckett sabia que o conteúdo era uma frase. Por meio deste documento, comunico meu pedido de demissão voluntária do cargo de auxiliar de cozinha no Cliffside Pacific Resort, com efeito imediato. Sem explicações. Sem despedidas. Apenas 2 linhas frias e uma assinatura que ele reconheceu dos guardanapos com carinhas sorridentes. Beckett largou a carta e olhou pela janela panorâmica, o mesmo oceano que via do cais de carga, só que de um ângulo completamente diferente. De cima, de longe, de onde os bilionários observam o mundo sem nunca o tocarem de fato. Sr. Shaw. Diana apareceu à porta, com o tablet na mão. O advogado do Sr. Briggs está ao telefone. Ele quer negociar os termos da suspensão. Diga a ele que não há negociação. A investigação seguirá o protocolo. Ele mencionou um processo por difamação. Ele pode processar. Tenho documentação de 3 anos de reclamações ignoradas, funcionários que se demitiram alegando um ambiente hostil e pelo menos 12 denúncias de assédio moral que nunca foram investigadas. Diana assentiu com a cabeça. E quanto à senhorita Hay? E quanto a ela? Ela pediu demissão. Você vai aceitar? Beckett olhou para a carta sobre a mesa. Não. Deixe em espera. Senhor, legalmente ela tem o direito de
Eu sei do que ela tem direito. Deixe isso em suspenso. Preciso falar com ela primeiro. Diana hesitated. Sr. Shaw, com todo o respeito, a senhorita Hay deixou bem claro que não deseja contato. Eu sei. Mas ela merece mais do que uma carta aceita por um sistema automatizado. E se ela não quiser ouvir? Pelo menos terei tentado. Encontrar Morgan não foi difícil. Ela estava na doca de carga, porque, aparentemente, aquele lugar havia se tornado o centro gravitacional de tudo o que importava nesta história. Sentado no mesmo caixote de sempre, olhando para o mesmo estacionamento vazio. Só que desta vez com uma mochila ao lado e uma expressão que dizia: eu esperava que você aparecesse e não estou nada contente com isso. Você leu minha carta, disse ela sem se virar. Eu fiz. E você veio aqui para quê? Para te convencer a ficar. Vim aqui para me desculpar adequadamente. Morgan finalmente olhou para ele. Você já se desculpou no palco diante de 60 pessoas. Foi muito dramático. Aquilo foi uma explicação. Não foi um pedido de desculpas. Qual é a diferença? Beckett sentou-se no caixote ao lado dela, mantendo uma distância suficiente para respeitar seu espaço. Suficientemente perto para que ela soubesse que ele não ia fugir. A diferença é que uma explicação se baseia no contexto. Um pedido de desculpas envolve assumir a responsabilidade. Então aceite. Eu menti para você conscientemente. Repetidamente. Tive dezenas de oportunidades para dizer a verdade e escolhi não fazê-lo porque tinha medo de perder o que estávamos construindo. E o que estávamos construindo? Não sei como descrever. Mas foi a coisa mais real que senti em anos. Morgan soltou uma risada sem humor. Real? Você continua usando essa palavra, mas como algo pode ser real se foi construído sobre uma mentira? A mentira dizia respeito a quem eu sou profissionalmente, não a quem eu sou como pessoa. E como vou saber a diferença? Como vou distinguir o Beckett que me fazia rir no final do expediente do Beckett que assina cheques milionários? São a mesma pessoa. Não, não são. O Beckett que eu conheci não sabia diferenciar lustramóveis de cera para piso. Não sabia cortar cebolas. Passava fome porque não conseguia encontrar o refeitório. Isso ainda é verdade. Mas agora eu sei que foi uma escolha sua. Você escolheu não saber dessas coisas. Você escolheu parecer vulnerável. Você escolheu deixar que eu cuidasse de você. A acusação atingiu Beckett como um soco no estômago. Você acha que eu fingi precisar de ajuda? Já não sei mais o que você fingia e o que era real. A fome era real. A confusão era real. O fato de eu nunca ter trabalhado um dia sequer com as mãos era dolorosamente real. E o resto também. Cada conversa, cada risada, cada momento que passei querendo te contar a verdade, mas com muito medo. Morgan ficou em silêncio por um longo momento. Sabe qual foi o momento mais difícil para mim? Ela finalmente perguntou. O que? Quando Clayton me humilhou na frente de todos por causa da panela queimada, e você ficou aí parado assistindo. Sem fazer nada. Eu queria fazer alguma coisa, mas... se eu tivesse interferido, isso teria levantado suspeitas. Teria me protegido, interrompeu Morgan. Isso teria demonstrado que você se importava mais comigo do que com a sua mentira. Beckett não tinha resposta para isso. Eu sei, disse ele após um instante. Eu sei que errei. Sei que fiz escolhas erradas. E sei que um desculpe não resolve nada disso. Então, por que você está aqui? Porque quero que você saiba que o que eu senti, o que eu sinto, não foi estratégia. Não foi persuasão. Foi real. É real. E o que você espera que eu faça com essa informação? Nada. Não espero nada. Você tem todo o direito de ir embora, de nunca mais falar comigo, de me odiar pelo resto da vida. Eu não te odeio. A declaração pegou Beckett de surpresa. Não. Odiar consome energia. Estou cansado demais para desperdiçar energia com você. Apesar de tudo, Beckett quase sorriu. Isso é progresso. Isso é exaustão. Não confunda as duas coisas. Eles ficaram sentados em silêncio, olhando para o estacionamento onde nada acontecia. Não vou aceitar sua renúncia,
disse Beckett. Você não pode me obrigar a ficar. Eu sei. Mas posso deixar a porta aberta. Por quê? Porque você é o melhor funcionário que este resort tem, e porque eu quero que você tenha uma escolha. Não uma obrigação. Não uma pressão. Não uma persuasão. Escolha. Morgan olhou para ele. E se eu decidir ir embora? Então eu respeitarei. Mas você sairá daqui sabendo que tinha a opção de ficar. E você? Vai ficar aí me esperando como um cachorro abandonado. Vou continuar tentando ser uma pessoa melhor. Se você estiver por perto para ver, ótimo. Se não, pelo menos saberei que tentei. Morgan se levantou e pegou sua mochila. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Tempo suficiente para descobrir se consigo te perdoar. E se você descobrir que não consegue? Morgan parou a porta. Pelo menos terei tentado. Ela saiu sem olhar para trás. Beckett permaneceu sozinha na doca de carga, olhando para o lugar onde estivera sentada. Não foi um sim. Não era uma promessa. Não era garantia de nada. Mas também não era um não. E por agora, isso era suficiente. Ou pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo enquanto o nevoeiro da tarde começava a cobrir o estacionamento vazio. 3 semanas depois, um envelope apareceu na mesa de Beck. Não era uma carta de demissão. Era um convite para jantar, escrito em um guardanapo com um rosto sorridente no canto. O guardanapo dizia: Toca da carga, 8H. Tragam o próprio jantar, pois não vou mais alimentá-los de graça. Beckett leu essa mensagem pelo menos 40 vezes nas 3 horas seguintes. Ele analisou cada palavra, cada vírgula, cada linha do rosto sorridente no canto. Ele consultou Diana sobre possíveis interpretações. Diana sugeriu que ele parasse de entrar em pânico e simplesmente aparecesse na hora combinada. Às 7h55, ele estava na doca de carga com um saco de papel contendo 2 sanduíches que ele mesmo havia preparado. Eles eram feios. Provavelmente não eram comestíveis. Mas eram dele. Morgan chegou pontualmente às 8 horas, ainda com o uniforme de cozinha. Você veio, disse ela. Você duvidava disso? Pensei que você mandaria um assistente no seu lugar, ou um helicóptero, ou algo absurdamente caro. Eu trouxe sanduíches. Morgan olhou para a sacola com suspeita. Você fez sanduíches? Tentei fazer sanduíches. Qual é a diferença? A diferença é que um deles pode ou não conter casca de ovo, porque eu não sei descascar um ovo cozido corretamente. Morgan pegou a sacola, abriu-a e examinou o conteúdo com a expressão de um cientista analisando uma espécie desconhecida. Isso é maionese? Era para ser assim. Por que é verde? Acrescentei ervas para dar um toque gourmet. Que tipo de ervas? Não sei. Eram verdes. Estavam no armário. Morgan fechou os olhos por um instante, claramente lutando contra alguma emoção. Quando ela os abriu, estava rindo. Você é um desastre. Eu sei. Um desastre completo e absoluto. Eu também sei disso. E você esperava me reconquistar com sanduíches que parecem ter sido feitos por uma criança de 5 anos com problemas de coordenação motora. Eu esperava reconquistá-la com honestidade. Os sanduíches são apenas um bônus. Morgan sentou-se no caixote de sempre, ainda segurando a sacola. 3 semanas, disse ela. 3 semanas? Passei 3 semanas pensando, analisando, tentando entender se o que eu sentia era real, ou se era tudo uma farsa. E a que conclusão você chegou? Você é péssima em fingir. Se você realmente quisesse me enganar, teria sido mais cuidadosa. Teria inventado um passado mais convincente. Não teria ficado paralisada de medo no terraço leste tentando limpar aquele vidro. Eu não fiquei paralisado de medo. Gerald disse que você congelou e entrou em choque por 2 minutos. Foi 1 minuto e meio, e eu já tinha a situação sob controle. Você sussurrou pedindo ajuda. Foi um sussurro estratégico para ver se alguém tinha me visto. Morgan riu novamente. Era o som favorito de Beckett no mundo. Também pensei em Clayton, continuou ela. Sobre como você poderia ter me contado a verdade quando ele começou a me assediar. Poderia ter usado seu poder para resolver tudo em 5 minutos.
Eu deveria ter feito isso, talvez. Mas se você tivesse feito isso, eu nunca saberia se você me valorizava por quem eu sou, ou se estava apenas protegendo um investimento. Você nunca foi um investimento. Eu sei. Agora eu sei. Levou 3 semanas, mas eu sei. Beckett sentou-se ao lado dela, mais perto do que devia, mas Morgan não se afastou. O que mudou? Perguntou ele. Eu vi as mudanças no resort. Nos últimos 21 dias, Cliffside Pacific passou por uma transformação silenciosa, porém profunda. Os salários foram revistos para cima. Os horários foram ajustados para respeitar as leis trabalhistas. O equipamento danificado foi substituído. Foi criado um canal de denúncia anônima. E Clayton Briggs foi oficialmente demitido após uma investigação que revelou anos de conduta inadequada. Essas mudanças teriam acontecido de qualquer maneira, disse Beckett. Eles eram necessários. Mas você fez questão de implementá-las pessoalmente. Passou semanas conversando com os funcionários, ouvindo reclamações e anotando sugestões. Como você sabe disso? O Gerald me contou. E a Linda, da recepção. E o Marco, da cozinha. E basicamente todos que você entrevistou nas últimas 3 semanas. Eu estava tentando entender melhor o negócio. Você estava tentando provar que mudou. Beckett não negou isso. E funcionou. Morgan olhou para ele por um longo momento. Eu ainda não te perdoei completamente. Provavelmente vai levar tempo. Talvez muito tempo. Posso esperar. Mas estou disposto a tentar. Recomeçar. Ver se conseguimos construir algo real desta vez. Sério como o quê? Sinceridade total. Sem mentiras, sem disfarces, sem você fingindo ser algo que não é. E se eu ainda não souber exatamente o que sou? Então vamos descobrir juntos. Beckett sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Não foi alívio. Era esperança. Tenho uma proposta, disse ele. Que tipo de proposta? O Risori precisa de um novo chefe executivo. Alguém com visão, talento e capacidade de liderar uma equipe. Morgan estreitou os olhos. Você está me oferecendo um emprego? Estou lhe oferecendo uma oportunidade. A vaga foi aberta com base no mérito, não em favoritismo. Você terá que passar pelo processo seletivo normal. E se eu não quiser? Então eu respeito sua decisão, e continuamos comendo sanduíches horríveis no cais de carga. E se eu quiser mesmo? Então você concorre à vaga como qualquer outro candidato. E se você ganhar, é porque merece, não porque está namorando o dono. Morgan ficou em silêncio por um momento. Namorando? Beckett percebeu o que tinha dito. Isso foi. Você disse namoro. Era um termo genérico. Namoro não é um termo genérico. Pode ser, em alguns contextos. Em que contexto o termo encontros amorosos é genérico? Num contexto em que sou um desastre emocional, tentando não estragar o único momento bom que tive em semanas. Morgan sorriu, um sorriso verdadeiro, daquele tipo que iluminava todo o seu rosto. Você é realmente péssimo nisso. Eu sei. Mas estou tentando melhorar. E você acha que podemos fazer isso dar certo? Um bilionário e uma ajudante de cozinha. Ex-auxiliar de cozinha. Possivelmente futuro chefe executivo. Isso não muda o fato de que viemos de mundos completamente diferentes. Mundos diferentes, mas a mesma doca de carga. Isso deveria significar alguma coisa. Morgan olhou para o estacionamento vazio, para o céu que começava a escurecer e para as luzes do resort piscando à distância. Uma condição, disse ela. Qualquer coisa. Nunca mais minta para mim. Sobre nada. Nem para me proteger, nem para evitar conflitos, nem porque você acha que é o melhor para mim. Prometido. E se você mentir, pode me obrigar a limpar o terraço leste de novo. Dessa vez, durante uma tempestade de verdade. Negócio. Ela estendeu a mão. Beckett olhou para aquela mão, para os dedos que ainda tinham leves cicatrizes de queimadura, para a pessoa que tinha visto além do uniforme quando ninguém mais conseguia. Ele apertou a mão dela. Parceiros? Perguntou Morgan. Parceiros. E o resto?
O resto a gente resolve ao longo do caminho. Morgan pegou um dos sanduíches da sacola e deu uma mordida corajosa. Ela mastigou por 2 segundos e parou. Beckett? Sim. Isto não é uma erva. Não é. Isto é uma folha de louro. É a mesma coisa. A folha de louro serve para cozinhar, não para comer diretamente. Você colocou folha de louro crua em um sanduíche. Em minha defesa, ninguém me explicou a diferença. Morgan largou o sanduíche e começou a rir, uma risada genuína, sem reservas, que ecoou pelo cais de carga vazio. Beckett também riu, porque era a única coisa que fazia sentido naquele momento. Vamos lá, disse Morgan quando finalmente conseguiu parar de rir. Vou te ensinar a fazer um sanduíche decente. Agora. A cozinha está vazia. Tem certeza? Tenho uma relação complicada com cozinhas. Eu sei. Mas todos merecem uma segunda chance. Ela se levantou e estendeu a mão. Dessa vez, não foi um aperto de mãos comercial. Era um convite. Beckett aceitou. E enquanto caminhavam lado a lado em direção ao resort, ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava fingindo ser alguém que não era. Ele estava apenas sendo ele mesmo. E isso bastou. 6 meses depois, o Cliffside Pacific Resort foi eleito o melhor lugar para trabalhar na Califórnia por uma revista de negócios. O artigo mencionava um programa inovador de desenvolvimento de funcionários, benefícios acima da média do mercado e um chefe executivo que revolucionou o cardápio com receitas criativas e uma filosofia de comida que alimenta a alma. O que o artigo não mencionou foi que, todas as noites, depois do fechamento da cozinha, o dono do resort aparecia para aprender a cozinhar. Ele ainda não sabia a diferença entre folha de louro e ervas frescas. Mas ele estava melhorando. E Morgan estava lá para ensiná-lo. Chegamos ao fim da jornada de Beckett e Morgan. Se você acredita que nada acontece por acaso, comente a palavra #amor nos comentários. Aproveite a oportunidade para avaliar esta história de 0 a 10 e me diga qual foi a sua parte favorita desta história sobre o resort.